Nos últimos 12 anos, a taxa global de infecção da Santa Casa de Misericórdia de Maceió é de 2% em média. O percentual está muito abaixo do que estima o Ministério da Saúde, que considera o nível de infecção aceitável em 8% para hospitais desse porte. Isso demonstra o cuidado com a saúde dos nossos pacientes. E esse cuidado deve se intensificar ainda mais com a adoção do protocolo de atendimento ao paciente com suspeita de sepse na instituição. Baseado nas recomendações do Surviving Sepsis Campaign e do Instituto Latino-Americano de Sepse, o procedimento tem início a partir do momento em que o paciente chega à emergência da Santa Casa. Nesse momento, um primeiro auxiliar de enfermagem observa o paciente, ainda na entrada do consultório 24 horas, para detectar nele possíveis sinais de infecção grave. Enquanto isso, um profissional recebe o acompanhante na recepção com o objetivo de preparar a admissão do paciente. Nesse meio tempo, um segundo profissional de enfermagem afere na sala de triagem os sinais vitais do paciente, checando temperatura axilar, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, além da glicemia, presença de calafrios, rigidez de nuca e alterações agudas do estado mental. Caso sejam constatados pelo menos 2 dos sinais e sintomas relacionados CIRS, o quadro é considerado alto risco para a sepse. Neste caso, coloca-se uma pulseira vermelha no paciente, comunica-se o caso à gerência de riscos e controle de infecção hospitalar. Entretanto, caso não se constate pelo menos 2 dos critérios relacionados, o paciente retorna para o procedimento normal de recepção. A Santa Casa de Misericórdia de Maceió implantou o protocolo de atendimento ao paciente com suspeita de sepsis com a finalidade de diagnosticar e tratar precocemente o nosso paciente, atingindo assim a sua missão de atendê-lo com qualidade e segurança. O quarto passo do protocolo acontece no consultório médico, onde o profissional plantonista realiza a anamnese do paciente, verificando se a história é sugestiva de infecção aguda. Nesse processo, o médico checa se o paciente tem histórico de infecção urinária, pneumonia, se fez cirurgia anterior ou alguma evidência de infecção em partes moles. Caso haja confirmação de foco infeccioso, é registrado, em primeiro lugar, o horário da suspeita, solicitam-se cultura de sangue, lactato, leucograma e demais exames laboratoriais e de imagem, de acordo com o quadro clínico. A partir deste momento, inicia-se a medicação para estabilizar o quadro clínico do paciente e conter o processo infeccioso, inclusive antimicrobianos, na primeira hora. O quinto passo do protocolo acontece na farmácia satélite, onde o balconista deve dispensar a medicação imediatamente, conforme prescrição médica. Na observação da emergência, a enfermagem realiza os exames no paciente e administra a medicação na primeira hora, também conforme prescrição médica. Enquanto isso, no laboratório, são processados os exames solicitados e enviados os resultados para o pronto atendimento na primeira hora. O resultado parcial das culturas deve ser liberado em até 24 horas. O oitavo passo diz respeito à conduta do médico plantonista, que verifica se há evidência de algum critério de disfunção orgânica aguda não relacionada ao sítio da infecção atual. Se pelo menos um dos critérios foi assinalado, o paciente deve ser manejado de acordo com os pacotes de condutas para sepse grave. Nesse caso, deve-se dar sequência ao pacote de 6 horas na emergência e encaminhar o paciente para a UTI. Na unidade de terapia intensiva, onde se processa o nono passo, é dada sequência ao pacote de 6 horas e executado o pacote de manutenção.
adotando procedimentos como controle intensivo de glicemia, ventilação mecânica protetora, proteína C ativada em caso de alto risco de morte, baixa dose de corticosteroides, sedação analgésica e estratégia protetora contra trombose, úlceras de estresse e compressão. Enquanto isso, a Gerência de Riscos e Controle de Infecção Hospitalar adota alguns procedimentos como coletar os dados do paciente, alimentar o protocolo, compilar os dados, elaborar e gerir os indicadores, enviar os indicadores para o Instituto Latino-Americano da Sepse e International Health Institute, divulgar os dados para o corpo clínico e manter a educação continuada dos profissionais de saúde do hospital. Desta forma, os riscos de infecção se mantêm mínimos, como sugere a Campanha Mundial de Diminuição da Mortalidade da Organização Mundial de Saúde. Salvar vidas é a nossa meta. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida.